Alguém confirma para mim, Guta, por gentileza. Aparece aí? Para mim, não. Então, peraí, vamos lá. Vamos de novo, aqui, peraí. Agora vai. Foi? Agora sim está aparecendo, Júlio. Eu tomei a liberdade de gravar, porque não sei se tu está de acordo, Júlio, porque normalmente a gente disponibiliza as palestras do ciclo no canal da Pós, pelo YouTube. Plenamente. Então, se tu não te opõe... Não, de forma Obrigada. Luta, fiquem à vontade, também vale para apresentação, né, e eu não vou meter, para quem não consegue ler aí, às vezes eu sei que fica pequeno e tal, eu vou tentar usar mais para eu conduzir mesmo a minha apresentação. Então, quando eu recebi o convite muito gentil da Guta, primeiro, né, a Guta foi a pessoa, foi a porta-voz do grupo, em primeiro lugar, e depois sucedida pelo Lobo, que oficialmente me convidou, né, sempre que eu sou convidado para falar em algum evento, eu penso, bom, por que me convidaram? E a Guta, de certa forma, já respondeu essa pergunta ao me apresentar, né? Muito mais pela função que, ora, eu ocupo como reitor da nossa instituição e como um dirigente de uma instituição de ensino, do que propriamente por eu ser um estudioso da área e das políticas públicas, da educação. Não sou, de fato, né? Sou um professor de Química e de Biotecnologia, mas que estou numa condição agora que me permite falar de um lugar onde algumas coisas talvez se apresentem com mais ênfase. Então, eu me coloquei como objetivos aqui para essa conversa, apresentar, discutir, problematizar desafios e perspectivas da educação profissional no Brasil, refletir sobre os rumos da educação do Brasil e principalmente, né, eu como professor sempre fui muito dessa linha, propor muito mais reflexões do que trazer certezas para vocês, até porque eu não tenho essa pretensão, né, muito pelo contrário, eu acho que aqui, principalmente num curso de especialização, como vocês têm aqui, e já aproveito para parabenizar pela iniciativa desse tipo de evento e de momento, a gente precisa trazer questões que possam ser discutidas, né, possam ser problematizadas em sala de aula e nos ambientes que vocês têm aí. É inevitável que para falar de educação profissional, e vocês certamente já viram algo muito parecido com isso que está aparecendo aí, em aula, na especialização, ou nos cursos pregressos de vocês, né, que a educação profissional no Brasil, ela historicamente se constitui com essa dualidade, né, de ser uma educação em oposição àquela educação propedêutica voltada para as elites, para a formação de dirigentes. A educação profissional no Brasil, desde a sua origem, ainda no século XIX, ela é muito mais voltada para a formação de mão de obra, para formar operário, para formar artífices e tal. E isso começa ainda logo com a chegada do Dom João, né, lá em 1808, 1809, ele propõe a criação dos colégios de fábrica, que talvez seja o primeiro movimento organizado no Brasil para ter de forma muito incipiente, uma educação profissional. Por mais que todos nós saibamos, e a gente chega, né, no ano de 1909, o Nilo Peçanha é o pai da educação profissional no Brasil, ele tem esse título conferido pelo MEC, o CONIF exalta, inclusive, o Nilo Peçanha como grande patrono da educação profissional no Brasil, porque ele constitui lá, em 1909, as 19 primeiras escolas de aprendizes artífices, e ali a educação profissional no Brasil, então, início do século XX, começa a se constituir e se formar como tal, mas sempre com esse mote muito claro, né, de ser uma educação formadora de mão de obra, basicamente, uma educação voltada para os pobres. Isso se acentua ainda na primeira metade do século XX, com a criação do Sistema S, né, Senai, Senac, todos os S's aí, que até hoje continuam por aí, que era para formar realmente peão, formar chão de fábrica, sem muita preocupação com a educação propedêutica, com a cultura geral. Então, isso é muito importante, por mais redundante que seja, e peço desculpas para vocês, se pode parecer, né, mas é muito importante para a gente entender os rumos que a educação profissional toma no Brasil. Já na segunda metade do século XX, surgem os Cefetes, né, também com uma proposta um pouco mais ampla, mas ainda muito com essa origem e com esses objetivos e finalidades. Eu diria, e uma coisa que eu sempre ressalto, no início dos anos 2000, basicamente, 2004, 2005, que os cursos técnicos integrados começam a atrair a elite brasileira um pouco, que querem ter seus filhos estudando em boas escolas federais, né, e esse é um fenômeno que a gente vive hoje. E aí já fica uma primeira problematização aqui, uma primeira mosquinha para colocar atrás da orelha de vocês, né?
do perfil do aluno que a gente tem hoje nos nossos cursos técnicos integrados. Isso é muito importante, né? Com que objetivo ele entra ali? Eu sou um defensor estrito do curso técnico integrado, eu acho ele fundamental, mas é muito importante que a gente discuta o público e o objetivo de quem entra nesses cursos. Importante dizer isso, a elite brasileira hoje olha com bons olhos para os cursos técnicos integrados, não pela parte da formação para o trabalho, da formação do trabalhador, mas porque ele vai ter um excelente ensino médio de uma forma geral, como é o caso de Osório, né? Excelentes indicadores no Enem, em qualquer avaliação de massa que se faça. Então, isso é uma coisa importante para a gente perceber um pouco da constituição do ensino profissional no Brasil. Por outro lado, também, eu trouxe essa figura aí, que ilustra um pouco como o ensino profissional no Brasil ele sofre de um certo preconceito histórico, tá? E quando a gente compara com países mais desenvolvidos, no gráfico fica fácil, a gente pode escolher aleatoriamente qualquer país europeu, principalmente, e a gente vê que o Brasil tem muito menos alunos matriculados em curso técnico do que os países europeus. E aí, nessa próxima figura também, sem me ater muito a ela, a gente percebe que no Brasil existe uma grande cultura pelo curso superior. E aí eu não estou fazendo uma apologia de que a gente não deva fazer curso superior e fomentar essa cultura nos nossos estudantes. Pelo contrário, né? Diferente do nosso ministro da Educação, que algumas semanas atrás disse que ensino superior não é para todo mundo, eu acho que ele é para todo mundo, sim. Ele deveria ser universalizado, inclusive, e termos mais matrículas. Mas o que eu quero mostrar é que a gente tem uma dualidade muito grande ainda, né? Uma diferença muito grande de matrículas na educação profissional para as matrículas na educação superior. Essa figura aqui, essa tabela que aparece, a gente deveria trabalhar, e esse deveria ser a meta de um governo federal sério, para aumentar os dois lados dessa tabela, tanto a educação profissional e técnica, quanto, por óbvio, a educação superior também, que é tão importante quanto. Mas essas figuras, as duas, na verdade, elas servem mais para ilustrar o quanto no Brasil a gente não tem a cultura de querer que os nossos filhos, por exemplo, e eu falo do lugar de pai, né, que eles sigam a educação profissional, a educação para o trabalho, desde já os seus 14, 15, 16 anos. E ainda nas minhas considerações iniciais, um documento que, para quem estuda educação, e tenho certeza que vocês já abordaram isso em alguma das disciplinas, ou irão abordar, é o Plano Nacional de Educação, né? Um documento altamente completo e complexo, aprovado ainda em 2014, que tem como objetivo dar as diretrizes, os horizontes em que a educação brasileira deve seguir. E aí eu chamo a atenção, essa figura não é minha, né, ela é uma figura oficial do Plano Nacional de Educação, e eu chamei a atenção para algumas coisas que balizaram a construção desse plano, né? Então, está marcado ali em vermelho, superação de desigualdades educacionais, está contido lá nas diretrizes, formação para o trabalho, percebam, e aqui entra a gente, promoção humanística, científica e tecnológica do país, formar desde a mais tenra idade, lá, os 14, 13, 15 anos, começar a formação de uma mentalidade científica no nosso adolescente, para que ele possa ser depois um cientista, um professor, alguém que tenha projeção na sua área do conhecimento. E chamo a atenção também, não posso deixar de fazê-lo, para o número 10 ali, que fala em difusão dos princípios de equidade, respeito à diversidade, gestão democrática na educação. Lembrem-se disso, né? E a gente percebe que no dia a dia, infelizmente, no cotidiano do governo brasileiro, isso nem sempre é seguido. Importante, gente, o Plano Nacional de Educação não é um documento de governo, ele é um documento de Estado, né? Ele é um documento aprovado lá em 2014 pelo Congresso Nacional e que tem como característica uma certa perenidade, independente de quem está no governo, se é direita, se é esquerda, se é centro, deveria existir um compromisso com a execução do Plano Nacional de Educação. E ele tem 20 metas, que vocês também sabem melhor do que eu, e eu marquei em vermelho ali as metas que dizem respeito estritamente àquilo que a nossa fala de hoje, a minha conversa de vocês com hoje, né? A educação EJA, integrada à educação profissional, a educação profissional estão contidas em duas metas, meta número 10 e meta número 11. Para além disso, a gente também tem outras várias metas que eu marquei em verde aqui, que dizem muito respeito quanto ao nosso formato de instituição, né? Institutos federais e tal, né? Educação inclusiva, pós-graduação, que é o que a gente está fazendo aqui nesse exato momento, formação de professores, que também vale para esse momento que agora estamos, formação continuada, pós-graduação de professores. Então, percebam como os gestores, os governantes, eles podem, obviamente, dar vazão às suas políticas de governo, mas eles deveriam ter, né, eu uso o verbo talvez nesse tempo, deveriam ter um compromisso com a causa maior, que é o Plano Nacional de Educação. Aqui está pequeno e também não interessa
muito para vocês agora, mas depois fica na apresentação para que a gente possa ler um pouquinho sobre cada meta. Eu separei 2 metas que eu julgo muito importantes para a gente, e eu apresento elas para vocês como um desafio para que oportunamente vocês conversem, né? A meta 10 diz que a gente tem que oferecer no mínimo 25% de matrículas, tanto no ensino fundamental quanto no médio, integradas à educação profissional. Percebam, 25%. Quanto nós tínhamos em 2005? 4,2% no ensino fundamental, 2,3% no ensino médio, ou seja, absurdamente distantes de algo que precisa ser atingido até o ano de 2024. Para além disso, meta número 11, triplicar as matrículas na educação profissional e técnica de nível médio, nosso curso técnico integrado. Hoje a gente tem aproximadamente 20% de matrículas nessa modalidade. Então, a ideia é chegar a 60%, que seria um indicador comparável aos países da OCDE e, na minha opinião, extremamente saudável para o país. E, para além disso, gente, aí eu chamo atenção também para os 50% de expansão no segmento público. Ou seja, nenhuma política que vise abrir vagas no ensino privado vai contemplar o atendimento da meta número 11, e estamos bastante distante dela. E também não posso, até como gestor que ora estou, deixar de falar talvez a meta mais importante de todas, né? A meta número 20, que diz que nós deveremos chegar a 2024 investindo 10% do nosso PIB, do nosso Produto Interno Bruto, na educação. Estamos absurdamente distantes disso, um pouco mais do que a metade, e já estamos em 2020, né? Já se passaram 6 anos, né? E os 7% já deveriam ter sido atingidos no ano passado. Então, percebam que nós investimos em 2019 aproximadamente 5,5% do PIB e deveríamos ter investido, enquanto país, 7% do PIB. Isso daria, sem dúvida nenhuma, um reforço gigantesco em todos os nossos sistemas educacionais. Eu não falo nem só federal, né? Vale, obviamente, para os estados, para os municípios. Seria um aporte que talvez não, certamente, mudaria o país de patamar no ponto de vista da educação. E às vezes a gente se pergunta, tá, mas é tão importante dinheiro para a educação, né? Tem gente ainda que faz essa pergunta. Será que o Brasil não investe mal o dinheiro que tem? Não é verdade. O Brasil investe pouco. Essa é a premissa primeira. E eu trouxe essa figura para comparar, né, como é diverso o investimento em educação no país. 2 municípios, né? Um lá do Maranhão e outro aqui da Serra Gaúcha, do ladinho de Bento Gonçalves, de onde fica a nossa reitoria. Pinto Bandeira. A diferença que é o investimento em educação, cada bolinha ali equivale a R$100, né? Sem o Fundeb, que é aprovada, felizmente, agora há pouco tempo, é uma diferença abissal. Então, a provocação que eu faço para vocês é, se coloquem no lugar de uma criança de 6 anos que vive em Buriti e uma criança de 6 anos que vive em Pinto Bandeira, no interior do estado do Rio Grande do Sul. O acesso ao ensino abissalmente diferente que elas têm. O Fundeb minimiza, é verdade, e a figura mostra isso, né, essa diferença, mas não resolve e está muito longe de resolver. O que resolveria, de fato, é a meta 20 ser cumprida na prática. E essa figura também eu acho muito emblemática, né, a relação que existe entre investimento em educação e IDEB, que é um indicador que a gente pode divergir, discutir, achar que existe outro melhor, mas é um indicador oficial, né. A diferença da nota do município lá com 4,2 e que investe 3 mil por ano por aluno, e daquele que tem nota de 6,2, né, mais de 50% a mais, investindo R$6.000. Então, percebam que as desigualdades brasileiras, e essa é a minha intenção com essas 2 figuras, elas são absurdas. Também avanço um pouco para a gente falar, e é o espírito da nossa conversa inicial, pelo menos, né, educação profissional e tecnológica como política pública. Tá ruim de ver ali, mas eu preciso destacar uma política pública do Brasil lá de 2008, 2007, que era o Brasil profissionalizado. Independente dos rumos que ele tenha tomado, dos acertos e dos erros, ele tinha uma grande virtude, tá ruim de ler ali, mas basicamente o que diz é o seguinte: era um programa destinado a fortalecer as redes estaduais de ensino profissional, que estão absolutamente renegadas de investimento público, né? Com raras exceções. O estado de São Paulo tem uma rede bastante razoável, o Rio Grande do Sul tinha, mas não tem cuidado muito bem dela nos últimos anos, e eu entendo, enquanto gestor público, e o Brasil profissionalizado tinha essa intenção, que o Estado brasileiro, a União, na verdade, o governo federal, deveria aportar uma boa quantidade de recursos nessa rede do Estado, porque estão sucateadas, porque estão deficitárias,
e a gente vai ver já daqui a pouco quanto numerosa elas são. Também não posso deixar de falar, né, como política pública, talvez a mais importante, talvez não, né, a mais importante política pública da história da educação brasileira, na educação profissional, se chama Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica. Sem dúvida nenhuma, esse mapa que aparece aí para vocês, que em 2002 ele tinha no total, onde aparece aqui 643, era em torno de 140 unidades Brasil afora, né? Então, com a criação da rede federal, com a criação dos institutos, o ensino profissional e técnico no Brasil, e tecnológico, ele sofre uma expansão jamais vista, absurdamente grande, com uma série de problemas, de dificuldades, e de coisas que talvez a gente fizesse de outra forma e seriam mais eficientes e razoáveis, mas ele mudou o Brasil de patamar, até mesmo em nível mundial, quanto à educação profissional e tecnológica, né? Então, está aí uma tabela que a gente mostra com orgulho, né, quem faz parte dessa rede, que a gente mais do que dobrou o número de matrículas de 2010 para cá, e isso é fruto dos mais de 600 campi de Instituto Federal que existem hoje no Brasil. Para vocês terem uma ideia, no Rio Grande do Sul, hoje nós somos mais de 40 campi de IFES, né, 17 no IFRS, mais 12 ou 13 no IFSUL, mais 11 ou 12 no IFAR, e a gente faz uma rede que contempla o estado inteiro do Rio Grande do Sul. E aí, quando me perguntam, os IFES deram certo nesses 12 anos, será que a gente pode dizer que deram certo? Manchete de um site importante, né, escolas federais atingidas por bloqueio de recursos ficam na elite do Enem. E eu não estou fazendo apologia aqui que nós devamos buscar desempenho no Enem, pelo contrário, né, mas eu não posso me furtar de ficar orgulhoso como reitor e orgulhoso como professor dessa rede, de ver o trabalho que a gente tem feito e colocamos hoje os estudantes dos institutos federais no Brasil inteiro, não só no Rio Grande do Sul, na elite do ensino médio, como é em Osório, como é em Farroupilha, como é em Rio Grande, elite não financeira, elite educacional, aqueles que têm acesso às melhores condições de ensino, sem dúvida nenhuma. E esse gráfico é de ontem, né, ontem, eu estava com a apresentação pronta, tive que incluí-lo. Chama atenção ali para o número 4 e 5 na base do gráfico, né? É o percentual de cursos com melhor desempenho nos cursos superiores, isso é do ENAD. Percebam aquele verde ali no 4 e no 5 que salta aos olhos, é o desempenho dos IFES e do Cefet. Nós podemos dizer desde terça-feira, que foi o dia da divulgação, que os IFES e os Cefetes têm o melhor ensino superior do Brasil, gente. Não é aqui um reitor orgulhoso e querendo dividir com vocês esse orgulho. É o dado do INEP, né? Tá aí o gráfico mostrando que aqueles cursos superiores, melhores avaliados com conceito 4 e 5, quem prepondera basicamente ali, com conceito 4, 29% é de Instituto Federal. Com conceito 5, 9,8%, o dobro das universidades praticamente é de institutos federais. Ou seja, e o que eu quero dizer com isso? Se quiserem discutir qualidade de ensino conosco, nenhum problema. Eu costumo dizer que escolham a régua para nos medir. No ensino médio, no ensino superior, na pós-graduação, como agora estamos fazendo, ela também serve. Por outro lado, eu chamo atenção para essa figura, né? O quanto, infelizmente, a rede federal ainda ocupa uma fatia pequena na formação profissional no Brasil, tá? Nós somos só 19% das matrículas. E aí eu volto àquilo que eu falei antes, a principal rede é a rede dos estados. Os estados são responsáveis por 40% pública, no caso, né, por 40% das matrículas, rivalizando ali muito próximo com a rede privada. Então, eu, apesar de ser reitor e professor de uma instituição federal, né, eu acho que o Brasil divide mal os recursos e deveria também aportar recursos de forma mais efetiva nas redes dos estados. E aí a gente fala de um problema, já que estamos falando de dinheiro, de orçamento, enfim, um problema muito, muito sério que a gente vive, talvez o mais sério de todos quando falamos de dinheiro, de orçamento, de recurso, é a maldita emenda constitucional 95, o famoso teto dos gastos públicos, né, ou como preferirem, o novo regime fiscal, aprovado lá em 2016, né, e que passou a vigorar no ano de 2017, e que ele restringiu a expansão dos orçamentos de várias pastas, né? E aí aqui eu trouxe uma figura para ilustrar isso. Não é só a educação que sofre com a emenda constitucional 95. A saúde sofre, o transporte sofre, a ciência e tecnologia sofre, a assistência social, todo mundo tem padecido com este problema, que impede uma expansão digna, e não estou nem falando que deveríamos aumentar o nosso orçamento gigantescamente, porque, bom,
existem contenções, existem limites, as receitas não estão crescendo, mas nós não conseguimos nem expandir para gastos e investimentos muito básicos. Então, essa figura mostra o que aconteceu de 18 para 19. A educação brasileira perdeu 16% de 18 para 19. De 19 para 20, perdeu outros tantos. E para 21, que é o próximo ano, perderemos mais ainda. Ou seja, o orçamento da educação brasileira, a menos que se faça alguma coisa com a emenda constitucional 95, que se façam os devidos ajustes, as devidas reflexões sobre elas, e vocês percebem aí, né, não tenho problema nenhum em dizê-lo, o ministro Paulo Guedes é altamente resistente a mexer nisso, né? Ele quer que deixe exatamente como está para segurar qualquer tipo de não gasto público, de investimento público em coisas que são fundamentais, né? E aí eu não vou nem falar das outras, eu vou ater ao que é o tema aqui da nossa conversa, sem nenhum demérito das demais. A educação pública brasileira terá sérios problemas, nós estamos no 4º ano de vigência dessa emenda constitucional, e já está muito difícil fazer a gestão das instituições públicas de ensino por conta disso, por conta dessa emenda. Nessa figura fica bem ilustrativo, né, o quanto o Ministério da Educação tem diminuído a execução dos seus recursos, né, mais de 10 bilhões de 2014 para 2018, e na próxima figura eu falo especificamente dos investimentos em educação profissional. A gente tem percebido, né, é de fácil interpretação esse gráfico, né, se a gente olha para ele, de 2014 para cá, os investimentos no ensino profissional, que é o tema dessa nossa conversa, eles têm diminuído enormemente e já apresentando problemas bastante severos para a administração. Não posso também deixar de falar, né, a gente está aqui para problematizar, para discutir, já está anunciado, e mais do que isso, né, já é oficial, que as universidades e os institutos federais terão um corte de aproximadamente 22% no orçamento para 2021. Em resumo, o que já era muito ruim em 2019, ficou pior ainda em 2020, e o cenário já anunciado é que será terrível, talvez seja a palavra que eu possa usar na falta de uma melhor, para 2021. Não apenas nos institutos federais, vale para as universidades também, e repito, né, o jornalista, quando me liga para perguntar, mas é só 20% a menos do que foi no ano passado. Mas o ano passado já tinha sido muito ruim, né? A emenda constitucional 95, que para mim é a origem desse problema todo, e o Congresso Nacional fica amarrado, alega que não tem como expandir, porque está limitado por ela, e o que chega para a gente, no final das contas, é isso. Então, ilustra aqui, a gente não vai se ater muito a isso, mas para vocês terem uma ideia, no ano de 2013, portanto, 7 anos atrás, o orçamento do IFRS foi de 77 milhões de reais, 77 em 2013. Em 2021 será de 48 milhões de reais, tá? Sem correção. Se a gente aplicar a inflação aqui nesses 48, vocês vão ver que essa diferença se dilata mais ainda. Por outro lado, essa frase que eu botei ali embaixo, é uma frase que a gente usa bastante, o orçamento por aluno para 2021 será metade do que foi em 2012. Então, se nós tínhamos R$1.000 por aluno em 2012, no ano de 2021 teremos R$500. Muito mais aluno, muito menos orçamento, e obviamente que as coisas não tem como, elas deixarão de acontecer. Então, esse é um problema muito sério, muito severo, e aí eu não falo aqui como reitor, né, estou trazendo para vocês um dado para que a gente reflita sobre ele, para que a gente pressione os nossos deputados e congressistas para que isso mude. Por outro lado, e aí apresento essa figura que é de um telejornal brasileiro de hoje, importante, né? Eu acho essa figura genial, né? Nota no ENAD, cursos com conceito 1, com nota 1. De todos os cursos com conceito 1, 91% são de instituições privadas e 9% são de instituição pública. E aí vamos para o outro lado, vamos lá para a nota 5. O gráfico se inverte. 82% são das instituições públicas, 18% são das instituições privadas. Sem nenhuma análise de mérito, não estou aqui desvalorizando as instituições privadas, pelo contrário, a maioria delas é muito séria e faz bons trabalhos, mas essa figura mostra que o nosso desempenho em nada, pelo contrário, né, se deve a qualquer, fica a dever a qualquer outra instituição. Mas como uma das provocações que a Guta e o Lobo me fizeram, um pouco era falar dos desafios que a gente tem, eu vou falar de um primeiro desafio que não é nem só da educação profissional, tá? Mas como eu estou aqui falando para um público de professores, para um público de estudantes da área de educação, eu achei que era oportuno trazer, né? A famosa reforma do ensino médio. E aí, um parênteses aqui antes de falar propriamente dela.
Se vocês assistiram a campanha de marketing, ou na televisão, ou no rádio, tá? Sobre a reforma do ensino médio, a campanha oficial, feita pelo MEC, na minha opinião, ela era genial. Na lógica deles, obviamente, né? Se eu sou um menino, uma menina de 14, 15 anos e assisto aquela propaganda, eu acho a reforma do ensino médio a melhor coisa que já aconteceu na história da educação brasileira, né? O marqueteiro, o pessoal da publicidade foi muito bem. Imagina chegar para uma adolescente de 14 anos e dizer assim, você vai poder escolher para estudar aquelas coisas que te são agradáveis. Era tudo que a gente queria ouvir, né? Eu queria ouvir isso quando eu tinha meus 14, 15 anos. Mas isso é uma falácia, né? Isso é um engodo, é uma forma de vender uma grande reforma que vem cheia de penduricalhos e de coisas ruins, mas com um atrativo que, vamos combinar, ele é interessante. Então, assim, a gente podia marcar um outro evento, né? E aí não seria eu, obviamente, o palestrante, mas sugiro para vocês, se ainda não fizeram, que tragam pessoas para falar sobre a reforma do ensino médio, porque ela é muito séria e ela nos afeta muito. Primeiro problema, né, de quem não é um grande estudioso da área da educação e não tem nenhum problema em dizê-lo. Pouca participação dos protagonistas na reforma. Quem é que é protagonista quando a gente fala de educação de qualquer nível? Os professores, os estudantes, os pesquisadores do tema, né? Vocês aqui, muitos que me ouvem. Essas pessoas não foram ouvidas, né? Foi uma reforma que aconteceu um tanto quanto de bastidores, né? Com algumas audiências públicas, onde, inclusive, a participação era selecionada, né? Eu participei, inclusive, de alguns constrangimentos oficialmente em Brasília, chamavam os reitores, aí não deixavam entrar, quando deixavam entrar, não deixavam falar, enfim. A ilusão da escolha do itinerário formativo, isso, para mim, é o maior engodo de todos, né? O artigo 36 da lei diz o seguinte, tá ali, deverão ser organizados por meio de oferta de diferentes arranjos curriculares, conforme a relevância do contexto e as possibilidades do sistema. Então, vou pegar o meu caso, né? Eu nasci e fiz o ensino médio numa cidadezinha minúscula do interior do estado do Rio Grande do Sul, chamada Alecrim. Qual das possibilidades era oferecida em Alecrim para quem vai fazer o ensino médio lá? Aquelas que os professores tiverem disponibilidade de fazê-lo, né? Vai ser extremamente limitada a oferta, a diversidade de opções. Ah, mas isso não é um problema, né? Vamos oferecer possibilidades à distância. E aí, bom, aí o problema começa a crescer, né? E a lei permite isso, a reforma permite a realização de cursos à distância para a formação técnica. Permite ainda, de forma, para mim, equivocada, que a iniciativa privada seja a executora da parte diversificada do currículo. Isso significa que o Estado do Rio Grande do Sul oferece um conjunto de disciplinas e a iniciativa privada vai oferecer, inclusive, à distância, por exemplo, aquele eixo que o aluno quiser fazer e que não estiver sendo oferecido para ele ali na sua cidade. Então, ela é extremamente excludente e falaciosa. Permite novos formatos e a mais baixo custo. Aqui está a grande sacada do governo ao publicá-la. Reduz a responsabilidade do governo, tanto estadual, quanto federal, quanto em qualquer esfera, sobre o ensino médio, né? Ele meio que diz, olha, a nossa responsabilidade, que ela era total, agora ela é menor um pouco, a gente vai ter o apoio da rede privada, o aluno, se ele não puder escolher um eixo que a gente não tem, ele vai escolher fora daqui. Então, ela tem sérios problemas e um que nos diz respeito, que para mim é muito grave, e assim, eu peço a atenção de vocês para dividirem comigo esse raciocínio. O curso técnico integrado que a gente oferece, vocês fazem aí em Osório de forma maravilhosa, isso, né, como poucos fazem, ela é extremamente alinhada, né, não existe distinção, não existe protagonismo da parte técnica em relação à parte propedêutica ou à formação geral. Elas caminham alinhadas, né? O professor que dá aula de filosofia, de sociologia, de história, ele tem o mesmo protagonismo que o que dá aula de informática, de química, enfim, isso é importante. Formação geral e formação técnica no mesmo grau de importância. Com a reforma do ensino médio, isso acaba, porque o aluno, e a escola, por consequência, vai priorizar um dos dois. Então, ele vai poder dizer assim, olha, eu não quero uma formação geral tão completa e tão complexa, e eu vou me dedicar mais à formação técnica. Ou então o contrário, né? Eu não tenho interesse na formação técnica, então eu não vou dar bola para ela. Então, isso, ela vem para desintegrar. Vou usar um termo bem ruim, mas na falta de um melhor, ele serve. A reforma do ensino médio vem para desintegrar o que para mim é a grande virtude dos nossos cursos técnicos integrados. Formação geral, alinhada à formação profissional. O mesmo protagonismo para as duas, sem uma hierarquização entre elas.
Em resumo, e repito, né, não sou especialista no tema para discorrer enormemente sobre isso, mas impressão de quem olha para o que está escrito e conclui algumas coisas. Sem dúvida nenhuma, a reforma do ensino médio é um indicativo de barateamento, de privatização. E mais do que isso, a minha expectativa com ela, se vocês me perguntassem isso, é a seguinte: agravamento das desigualdades do país no acesso à educação de qualidade. O que já é desigual, né, o aluno de elite, o aluno das classes mais favorecidas, ele vai continuar tendo uma formação geral, completa, acessar a universidade depois com mais, ou os institutos federais, né, com mais facilidade, enquanto o aluno de classes menos favorecidas, ele vai ficar privado dessas coisas já no ensino médio, e por consequência ele ficará privado também disso no ensino superior. Ainda como política pública, uma política que eu não sabia, confesso que eu fiquei na dúvida se eu trazia ou não trazia, né? Que o governo federal apresentou em 2018, o Futurice, vocês ouviram falar dela, né? E de forma bombástica, como uma nova revolução na educação brasileira, e usaram de algumas premissas que eu coloquei ali com o dedinho para cima, que eu concordo, e algumas premissas com o dedinho para baixo, que eu não concordo, né? E o governo jogou com as duas. O governo dizia isso para a gente, né, na época, lá ainda era Michel Temer o presidente. Com a emenda 95, o orçamento vai ter sérios problemas. Tenho acordo. Né? Universidades e institutos precisam de mais recursos. Tenho acordo. Universidades e institutos devem captar mais recursos. Tenho acordo. A legislação para pesquisa, para inovação, ela é morosa, ela é lenta, ela é complexa. Tudo isso tem acordo. Mas para nada disso precisava de Futurice, tá? Porque aí vem as premissas que são falsas. A União gasta demais com universidades e institutos. Não concordo em absoluto, e não há argumento que me convença do contrário. O modelo de gestão não é adequado, idem. Isso aqui é a última que está ali, eles repetiam exaustivamente. Em países desenvolvidos, o investimento privado em pesquisa é maior do que o investimento público. Mentira! Nos Estados Unidos, 60% do investimento em pesquisa é público, na Europa, 77% do investimento em pesquisa é público. Portanto, aquele argumento anterior ali, o último, completamente falacioso e inadequado. Isso não sou eu que está dizendo, toda a mídia honesta divulgou esse tipo de dado. Então, o Futurice tem enormes consequências terríveis, e eu listei algumas ali, e de primeiro eu não posso me furtar de dizer também, foi um projeto unilateral. Unilateral significa que o MEC veio e disse, olha, está aqui o projeto, é assim, querem, não quer, a gente vai correr atrás de quem queira, né? Mas está muito claro, né, que o objetivo do MEC com isso foi sempre diminuir a participação do Estado brasileiro, do MEC, do Ministério da Ciência e Tecnologia, nos órgãos oficiais, nos institutos, nas universidades, no CNPq, na CAPES, em tudo aquilo que tem um caráter público gratuito também, que incomoda bastante, infelizmente, né, alguns agentes públicos brasileiros. Então, o Futurice, por que eu não sabia se eu votava ou não? Se vocês me perguntarem, ele existe ou ele não existe? Não sei, né? Saiu o governo da época, o governo novo entrou, já estamos no terceiro ministro da Educação, salvo engano meu, quarto talvez, né? Eu até me perdi nas contas. E a gente não consegue perceber se ele... eu nem sei se eu tenho que falar mal dele ou não tenho que falar mal dele, se ele é pauta do momento ou ele não é pauta do momento. Eu espero que não seja, né? A gente já tem tantos problemas para tratar, mas ele é importante. Um outro tema do momento, e de novo, né, não sou expert na área, muito longe disso, mas trago também para problematizar, é esse decreto 10.502, que recente agora, de setembro, que instituiu a Política Nacional de Educação Especial, né, que foi bastante polêmico, né, ele traz inovações em relação ao que tínhamos de 2008 para cá, mas ele volta a algumas abordagens, algumas iniciativas que se tinha em anos anteriores, né? Mas, principalmente, e em resumo, ele propõe uma espécie de segregação entre as pessoas que necessitam de algum tipo de educação especial, de alguma educação para pessoas com deficiência, de todas as outras, né? Ele propõe uma separação, ele propõe a volta das escolas especiais. Há coletivos, há comunidades que, inclusive, defendem esse ponto específico e acham que pode ser razoável e tal. Mas por que eu trouxe ele aqui para vocês? Porque esse decreto, que fez aniversário de um mês ontem, ou anteontem, ele contraria enormemente o Plano Nacional de Educação, importante, a meta número 4 do PNE, eu coloquei ele ali, que fala em universalizar
a população com deficiência, trazê-la para os mesmos ambientes que todos os demais frequentam, né? Preferencialmente em rede regular de ensino, está lá no PNE. Não é o Júlio sendo contra o decreto, percebam, e é importante essa abordagem, o decreto presidencial contraria uma lei 13.005, que é o PNE, o Plano Nacional de Educação, e contraria a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, que diz lá no seu artigo 4, toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade de oportunidades com as demais pessoas, e não sofrerá nenhuma espécie de discriminação. Por que eu trago isso para vocês? Porque eu, pessoalmente, em conjunto com alguns agentes públicos do Ministério Público Federal aqui de Porto Alegre, né, entendemos que o decreto é inconstitucional, né, que ele tem que ser revogado, que ele fere outros dispositivos superiores a ele, inclusive, né, uma lei é superior a um decreto na hierarquia das leis brasileiras, mas ele está aí, está vigindo e despertou uma série de reações. Então, a ANPED, por exemplo, que é uma associação importante, fez nota dizendo que era contra, a OAB fez nota dizendo que era contra, os pesquisadores, de uma forma geral, a comunidade acadêmica, vamos usar esse termo, não que eu goste muito dele, se mobilizou contra ele. E para nossa felicidade pessoal, no IFRS, por exemplo, a gente sempre batalhou muito, né, mesmo com todas as dificuldades, um asterisco importante aqui, né, as leis anteriores não eram perfeitas, tem dificuldades de operacionalização, falta recurso financeiro mesmo, né, para a gente conseguir promover uma inclusão efetivamente na nossa instituição, mas ela era melhor do que isso que estava aí. Então, a gente está numa campanha bastante ferrenha pela revogação desse decreto e eu espero que prospere. Eu não podia me furtar de trazer essa discussão aqui para vocês também, porque eu imagino que vocês a façam, e se ainda não a fizeram, acho que deve ser feita, né? Que é discutir ensino profissional e tecnológico, e aí fica a provocação aqui para o Lobo, que é o coordenador, né? Em tempos de pandemia. Já que o curso de especialização é educação básica e profissional, bom, vamos discutir educação profissional, como é que ela se dá nesse cenário absolutamente imprevisível, inédito, terrivelmente difícil de ser manejado. Primeira coisa que eu quero dividir com vocês, e sem nenhum demérito de ninguém, não há planejamento ou organização prévia nenhuma para este momento. Ou alguém já abriu um livro da área de educação que falava em educação em tempos de pandemia? Eu não conhecia, né? É importante isso. A gente não estava preparado, não tinha manual nenhum, né? Onde é que o reitor vai ler como é que se dá as coisas em tempo de pandemia? Não há, gente. Talvez a geração da minha filha possa, e certamente vai poder acessar documentos para ver, né, que rumo tomar. Então, essa é uma primeira premissa que a gente tem que aceitar. Nós não estávamos preparados. E o nós não é a gente aqui, IFRS, Campus Osório, é ninguém. Nenhuma universidade, nenhuma instituição privada, ninguém estava preparado. Então, bom, aceitamos essa premissa, vamos problematizar e vamos tentar resolver. Vou me ater aqui especificamente à educação profissional. A educação profissional, ela exige o desenvolvimento de atividades práticas, visitas técnicas e afins, né? Está na nossa gênese. Educação profissional precisa disso. Absolutamente impossível de fazer nesse cenário, por mais que a gente se vire aqui para tentar se aproximar de vocês, para manter vínculo e tal, mas é impossível, né? Oferecer aula prática, visita técnica, não tem como. A importância de algo que eu acho fundamental: integração, ensino, pesquisa e extensão. Isso fica muito prejudicado no nosso modelo aqui, que a gente está tentando resolver essa questão. Sem contar, e aí eu vou mostrar duas figuras para vocês que para mim são altamente simbólicas, né? Os problemas históricos de inclusão digital no Brasil, tá? Não em Osório, não no IFRS, no país todo. Faz muito tempo que a gente não tem política pública efetiva de inclusão digital. Acesso, as pessoas das mais baixas camadas de renda terem acesso à inclusão digital, como se tem a tantas outras políticas públicas. Inclusão digital nunca foi política pública de verdade no Brasil, não se investiu nisso. Elas são muito incipientes, tem o Estudante Conectado, que é de 2017, ainda do Michel Temer, mas que não andou, não se investiu, bota pouco dinheiro. E aí essa notícia da Folha de São Paulo é muito emblemática, né? E depois vocês podem ficar com a apresentação e usar à vontade. Brasil tem a pior relação de computador por aluno
do PISA. A pior de todos os países que participam dessa avaliação é a nossa, gente, atrás de países paupérrimos. Então, essa é uma informação muito importante. Outra informação importante, quase 40% dos alunos de escola pública não tem computador ou tablet em casa. 40%, gente, tá? Isso é 2 de cada 5 não tem computador ou tablet, então vão assistir as aulinhas lá no seu celular, numa telinha de, sei lá, 2, 8, 7 polegadas, né? Então, isso é um dado muito importante, que a gente não pode perder de vista. E aí, eu não vou nem avançar, com todo respeito, se vocês quiserem problematizar isso depois, a gente problematiza. Não vou nem falar sobre a importância do contato e da presença, da relação aluno, professor, instituição, que se dá no dia a dia e que é fundamental. Não vou nem entrar nesse tema, porque aí, de novo, a gente passa o resto da noite discutindo sobre isso. Ele é fundamental, ele é importante, ele é imprescindível. A gente tem que ter isso também como uma premissa institucional. Nós jamais poderemos preceder, né, ou prescindir da relação aluno, professor, instituição no campo físico, no campo presencial, tá? E aí, percebam, nem chegamos a falar de conectividade, da internet que oscila, que não chega em recantos. Tudo isso está contemplado naquelas 2 notícias que eu dei ali para vocês. Mas eu também, por outro lado, e coloquei em negrito de propósito, né, não posso me furtar de falar sobre esse grande desafio que temos. E é um desafio meu, Júlio, de vocês, professores de Osório, que é buscar, não sei nem se isso é possível, talvez não seja, um equilíbrio entre o ideal e o possível. O que eu quero dizer com isso? Nós todos, professores do IFRS, sabemos como é o ideal do ensino que a gente quer oferecer e que a gente oferece, que os indicadores nos mostram. Bom, o ideal, nesse momento, ele está absolutamente inatingível. Bom, mas nós temos um possível, que é razoável, eu diria, é um equilíbrio entre o que nós gostaríamos e o que nós podemos, com os devidos freios e contrapesos, né, mas nunca perdendo de vista que nós temos um contingente muito grande de alunos que estão alijados de qualquer tipo de contato nessa pandemia, e isso é muito importante. A gente não pode abrir mão dessa premissa, que nós temos um número significativo de estudantes que não têm acesso, e por mais que a gente faça todos os esforços possíveis, eles continuarão com problemas. E aí eu não falo nem só do computador, da conectividade, eu falo do aluno e aluna que é mãe, que é pai, que tem os seus outros afazeres todos. Então, é algo absolutamente difícil de ser equilibrado. Vocês agora aqui, alguns de vocês talvez estejam em casa, se equilibrando entre o jantar, o atendimento aos filhos, as tarefas domésticas. Então, percebam a quantidade de elementos que a gente tem para colocar para deixar essa mistura ainda mais complexa e mais difícil. Ainda alguns desafios, e já me encaminhando para o meu fechamento, né? A gente tem um grande desafio de oferecer uma formação integral, ampla e cidadã, que é fundamental, mas tudo isso alinhado a uma preparação para um mundo de trabalho que é dinâmico e exigente, né? A gente não pode perder de vista isso. Eu quero e fico muito orgulhoso quando eu vejo nossos alunos participando de eventos e sendo críticos com o reitor, inclusive, falo agora de um lugar de quem vive isso todos os dias, né? Sendo cobrado, Osório, vou me permitir um parênteses aqui, Osório é um dos lugares mais ricos de debate que eu tive com alunos, com estudantes, durante as minhas campanhas, fiz 2, né? Fiz 2 em pouco tempo. E eu até brincava com o professor Fabrício, que concorreu comigo, meu amigo Fabrício, na primeira vez que eu concorri para reitor. O debate mais difícil é com os alunos de Osório. Foi muito bem feito. Foram perguntas muito bem formuladas. Foram momentos riquíssimos. E isso me enche de orgulho, porque a gente está cumprindo plenamente aquilo que está escrito ali em cima. Formação integral, ampla, cidadã. Mas, ao mesmo tempo, e aí que está o desafio, desse equilíbrio de preparar o nosso estudante para o mundo do trabalho que é exigente, que agora tem lá a indústria 4.0, empreendedorismo 4.0, e que a gente, precisamos também formar um aluno que consiga se inserir. Eu fico muito orgulhoso de ver o nosso estudante trabalhando, empregado, sendo protagonista na sua cidade, no seu meio de atuação. Então, por isso que eu coloco ali e botei em negrito para provocá-los, porque é um equilíbrio difícil, mas é um equilíbrio necessário. Além disso, já falamos um pouco, que a gente precisa auxiliar no cumprimento das metas, né, a meta 10, a meta 11, a meta de formar professores,
E aí eu estou aqui num momento em que estamos cumprindo a meta número 12, desculpa, a meta número 15 e a meta número 16, formação específica de professores, pós-graduação para professores de educação básica, porque imagino que muitos dos que estão aqui me ouvindo se enquadrem nesse perfil. Então, isso é desafio para nós dos institutos federais, que vocês estão fazendo lá brilhantemente em Osório. Consolidar projetos de pesquisa e extensão alinhados às demandas. Não adianta eu ter uma instituição que trabalhe para si mesmo, uma instituição que seja autossustentada do ponto de vista científico e acadêmico. A gente tem que virar nossos olhares para fora dos muros do campus Osório. Isso é importante, é fundamental e é desafiador também, porque desacomoda, porque mexe um pouco nos nossos fazeres, né? Os professores não foram formados para isso. Eu não fui formado para isso no meu mestrado e no meu doutorado, né? E imagino que vocês também não tenham sido. Então, é um desafio muito grande. Aperfeiçoar estratégias de permanência, êxito e inclusão, isso é muito importante, é um desafio diário, né? Fazer com que o aluno que entre possa ter seu itinerário formativo completado. Aperfeiçoar estratégias de captação de recursos, aumentar a inserção acadêmica na comunidade, isso é muito importante. E aí eu cito o caso de Osório, eu fico muito feliz cada vez que eu vou a Osório, e fora do ambiente do campus, né, vou na Câmara de Vereadores, vou na Prefeitura, eu sinto que o campus está presente na vida da cidade, tá? Isso é um desafio muito importante. Fazer a cidade acolher, não só o campus Osório do IFRS, acolher a instituição de ensino que está lá presente. Pode ser a UERGS, que é presente no Litoral Norte, pode ser a URGS, que é presente no Litoral Norte, não importa. Mas é importante que haja inserção. Eu costumo dizer que para a sociedade defender as instituições de ensino precisam fazer a sua parte. Precisam ir até a sociedade, precisam mostrar o quanto elas são importantes, que elas estão presentes, que elas ajudam. Então, por isso que eu fiz questão de colocar como um desafio também para vocês. E também, já que a ideia minha aqui é provocá-los um pouquinho, né, e para vocês discutirem ao longo dos demais encontros que tiverem, outros temas que eu julgo muito importantes sobre educação no momento. Autonomia das universidades e dos institutos. Por autonomia, eu vou dar um exemplo bem simples. Votar nos seus dirigentes e garantir que os dirigentes sejam nomeados, né? Infelizmente, estamos tendo vários casos que as comunidades acadêmicas de universidades e até de institutos escolhem um dado dirigente e o outro não é nomeado. Isso é ruim para a instituição, para o processo democrático. É importante que vocês possam divergir do Júlio, não gostar do Júlio e votar em outra pessoa, né? Da Flávia em Osório. Isso é importante, isso enriquece, isso constrói, eu acredito pelo menos nisso, né, instituições cada vez melhores. Temos as diretrizes curriculares nacionais para a educação profissional e tecnológica. É um documento que já foi homologado pelo CNE e está com o MEC para ser assinado, tá? Ele estava ficando muito ruim. Esse documento ele estava sendo redigido completamente pelo Sistema S. Então, ele teria a cara, obviamente, do que faz o Sistema S, sem nenhum demérito. O Sistema S nunca negou que foca a formação realmente em formar trabalhadores para suas necessidades, né? Chão de fábrica, aquilo mais ou menos do que a gente falava lá na origem da conversa. E a redação dessas diretrizes estava indo um pouco para esse caminho. A gente conseguiu intervir e cortar um pouco isso, assim. Então ficou um documento, eu diria, menos ruim do que poderia ter ficado, mas como ele ainda não foi assinado pelo ministro da Educação, eu ainda não acredito no seu resultado final. E aí outros temas que, sinceramente, como provocação aqui para os professores que me ouvem, né, para que vocês possam discutir aqui. Homeschooling, né, vamos formar nossas crianças cada um na sua casa. Pai rico vai conseguir pagar professor para ensinar o seu filho numa bolha, literalmente, né? Tem gente que acha que isso é bacana e positivo. O Escola Sem Partido, que é outro movimento que avança um passinho e volta outro, e avança em alguns municípios. Em Porto Alegre tentaram, não deu certo. Não sei se em Osório isso foi pauta ou não foi pauta. No Rio Grande do Sul foi para a Assembleia e voltou. Mas é um tema que a gente tem que ficar atento, se me permitem aqui a sugestão. E, além disso, a gente tem um problema muito crônico, né, de desvalorização da ciência de uma forma geral. Vide os últimos episódios de vacina, de remédio para tratar Covid, né? A gente percebe que o cientista, o dado apurado, obtido em laboratório, cuidadoso, acurado, ele tem sido renegado, né? Para decisões políticas, às vezes,
são tomadas simplesmente à luz da ideologia de A ou de B, e aí sem nenhuma avaliação aqui de mérito, mas não pode ser assim, né? A ciência, nesses casos especificamente, ela deve ser sempre o norte do gestor público, e principalmente daqueles que têm grandes decisões na sua mão, né? Não é o caso de um reles reitor, mas de governador de estado, de um presidente da república, de um ministro. Então, isso é muito importante e me preocupa, confesso, também fica a provocação para vocês, né, que a gente desvalorize a ciência como ferramenta importante. E agora sim, já literalmente nos meus últimos slides, né, que perspectivas o Júlio, professor, vê para a educação profissional? Eu vou falar mais do que eu gostaria do que realmente eu vejo, porque o que realmente eu estou vendo como cenário ele é bastante difícil de imaginar que futuro teremos, né? A minha esperança seria que um dia educação profissional fosse política pública no Brasil, fosse vista como algo, não de um governo A, B ou C, mas política pública. Trocasse governo, entrasse direita, entrasse esquerda, e ela continuasse sendo valorizada, como é na Europa, gente. Alemanha, França, Áustria, são exemplos de países que tratam a educação de uma forma geral, a despeito do Portugal faz isso muito bem, a despeito do interesse ideológico, né? A educação é algo inatacável, tanto pela direita, quanto pela esquerda, tanto quanto pelo centro. Educação é colocado num altar, quase, né, para usar uma figura que serve para o momento, e cada um faz a seu modo, mas valoriza, investe e privilegia. E isso seria, para mim, a perspectiva mais importante que a gente poderia ter. E aí eu me permiti, tá? Não me interpretem mal, literalmente isso que vocês estão vendo foi retirado do plano de governo do então candidato Jair Bolsonaro em 2018, é oficial, é público, né, não é documento privado. Desconsiderem todo o resto, olhem só para o que está marcado na caixinha vermelha, tá? Prioridade inicial precisa ser a educação básica e o ensino médio e técnico. Temos acordo, talvez, quanto a isso, percebam? Estava lá no programa do então candidato, né? Mas, infelizmente, aí não é situação só deste candidato. Em geral, o candidato, o eleito, esquece um pouco dos seus compromissos, mas está bem claro ali, né? E o presidente eleito usava isso nos seus discursos: vamos valorizar, fortalecer o ensino técnico. Está ali. Não é o reitor Júlio dizendo, né? Estava lá no programa de governo do presidente, mas infelizmente não é o que a gente tem visto, tá? Para além disso, assim, eu acho muito importante, e repito, né, eu sou professor de uma rede federal, mas eu acho que não há desenvolvimento da educação profissional que não passe pelo fortalecimento das redes estaduais. Muito importante. Acho que isso seria uma política pública genial e fantástica, e uma forma de a gente expandir isso. Obviamente que não posso deixar de defender uma consolidação e uma expansão da nossa rede, né, que chegamos a tantos rincões do Brasil, tão distantes. Para ilustrar para vocês, o Brasil tem mais ou menos 5.500 municípios, e são mais de 600 campi de IFE, ou seja, a cada 10 municípios brasileiros temos um campus de Instituto Federal. Isso é fantástico, né? Isso dá uma força muito grande para essa rede, mas uma expansão que, infelizmente, ela agora, nos últimos 6, 7 anos, ela deixou de acontecer, infelizmente, tá? Além disso, fomentar projetos de inclusão social, acho que a gente deve investir nisso. Mulheres 1000, programas de reciclagem, empreendedorismo para pequenos empreendedores, né? Eu não estou falando do milionário, enfim, do pequeno realmente, que precisa de orientação, que precisa de ajuda, e um apoio muito grande, aí eu destaco o Osório, faz isso sempre muito bem, as redes municipais e estaduais, né? Como é o que a gente repito, já falei várias vezes, mas eu acho que é uma das grandes virtudes dessa especialização de vocês, é isso, né? E aí eu me lembrei que a Guta falava que foi criado lá em 2014, e é sem dúvida o grande mérito, né? Tentar chegar nas redes do estado, nas redes do município, lá em Osório, em Sertão, em cidades pequenas, né, onde talvez o ensino público e gratuito não chegaria, e isso é uma grande virtude. Então, para encerrar realmente, assim, para deixar com vocês algumas provocações. A gente tem hoje, eu não sei, isso é bom por um lado e ruim por outro, né, a abundância de temas e questões para discutir. Não vai faltar tema para o Lobo e para a Guta chamar palestrante aqui para falar para vocês, né? São dezenas de temas relacionados à educação. Não podemos e não posso deixar aqui de fazer uma provocação para a necessidade que a gente tem de valorizar professores e trabalhadores da educação.
Hoje de tarde eu vi uma notícia na Folha de São Paulo, depois eu passo para o Lobo e ele divide com vocês, não deu tempo de colocar na apresentação, que a minha tarde foi bem corrida, que o Brasil é o país, de 35 países avaliados, é o que menos valoriza o professor. Hoje o professor tem a menor valorização. Folha de São Paulo de hoje, tá? Eu estava com a notícia aberta aqui, depois eu passo para vocês, assim, terrível. Nada que a gente não soubesse, né? Mas choca quando a gente vê ali que houve um estudo, né, por um órgão internacional e conclui que o Brasil é o país que menos valoriza professor. Tá? Então, isso é muito simbólico e eu fiz questão de deixar aqui no slide, depois eu mando a matéria para vocês toda ela. Necessidade de revisar ou revogar, né? Talvez revogar a gente não ganhe a briga, né? Não vai prosperar. Mas revisar a Emenda Constitucional 95, para que ela possa prever alguns gatilhos, né? Talvez para a educação, para a saúde, para a segurança pública, não sei, há áreas que não podem ficar sob o guarda-chuva dessa emenda constitucional, porque senão estão fadados a algo realmente muito triste. E por último, e não menos importante, uma provocação literal para vocês, assim, que as instituições de ensino precisam estar muito presentes na sociedade, por consequência, só assim, eu acredito, a gente vai conquistar o apoio da sociedade, né? A sociedade, eu costumo dizer, ela é o nosso escudo. É o escudo dos professores, é o escudo das escolas, é o escudo dos institutos federais aí em Osório. Eu tenho certeza que se o reitor do IFRS quiser atacar o Campus Osório por algum motivo e tirar alguma coisa do Campus Osório, tá? Uma figura hipotética, obviamente, para não dizer um presidente da República, eu disse um reitor, quiser atacar o Campus Osório de alguma forma, a comunidade de Osório vai parar na frente, literalmente, né? Vai abraçar o campus, vai dizer que ninguém mexe com o campus. E por que isso vai acontecer? Porque o Campus Osório está presente, é reconhecido, é valorizado, é tido como algo importante. Osório não pode mais ficar sem o seu campus do IFRS, né? Imagine se o reitor chegar lá amanhã e dizer, olha, prefeito, fechou o Campus Osório aqui. Ia ser uma catástrofe na cidade, e é assim que deve ser, gente. Só que a gente só consegue esse apoio se a gente é presente, se a gente se manifesta, se a gente é propositivo na cidade onde estamos. Então, eu sempre coloco esse desafio para os diretores gerais, né, dos campi, que eles têm essa missão, assim, né? O reitor, infelizmente, tem uma capacidade limitada, inclusive física, de estar presente lá. Mas o diretor, os professores, a comunidade tem que estar integrada, porque é a forma que a gente vai ter de quando formos atacados, e essa é a palavra adequada, a gente tenha quem nos defenda. Então, me despeço, acho que era meu último slide aqui, deixa eu só confirmar. Isso. Me despeço deixando uma charge, né, do Armandinho, que eu acho muito ilustrativa e eu uso ela sempre, né, que são duas crianças conversando e uma diz para a outra que isso tudo é muito desanimador. E aí a outra diz que é o que eles querem, que a gente desanime, mas a gente não vai dar esse gostinho para eles, seja lá quem for o eles, né? A gente não vai desanimar, a gente vai resistir, porque ainda a gente, eu tenho certeza que vocês concordam, a educação a profissional, tecnológica e todas as formas, enfim, dela, são uma única forma da gente ter um país desenvolvido, soberano de verdade, independente, que tenha sua ciência e tecnologia fortalecida e próspera, tá? Então, obviamente que quero ouvi-los também, mas aproveito, não vou perder a oportunidade de agradecer mais uma vez a Guta, minha amiga querida, ao Lobo pelo convite gentil e super agradável, assim, não são vocês quem devem me agradecer, pelo contrário, sou eu quem agradece muito mesmo a oportunidade de conversar com vocês e com os estudantes, especialmente, né, ficar um pouquinho mais perto de vocês. E eu também costumo dizer que não é porque a gente está em isolamento social que a gente vai estar em isolamento afetivo. Então, a gente está tentando construir os laços possíveis aqui, e eu me senti muito abraçado aqui pelo grupo de vocês. Então, Lobo e Guta e demais colegas, meu muito obrigado e fico à disposição de vocês. Bem, Júlio, inicialmente a gente agradece porque a gente entende que mesmo em tempos de pandemia, a nossa agenda acaba às vezes sendo um pouco estressante, né? Prazerosa por um lado, mas mais estressante do que às vezes seria o normal, que às vezes é a era das reuniões, né? Tu tá sempre em reunião e como tu mesmo comentaste na tua fala, na tua excelente fala,
que invadiu muito o nosso espaço privado, né? Eu que em épocas normais eu tinha um tempo, eu aluguei um apartamento lá em Osório, meu QG, que era onde eu trabalhava, e quando eu vinha para Porto Alegre eu tentava esquecer o trabalho, e hoje em dia não existe mais, né? Hoje em dia eu estou trabalhando até domingo, né? Já marquei uma reunião com a Guta no sábado. São muitos pontos, muitos interessantes que tu trazes. Eu acho bem importante trazer números, né? O pessoal das humanas é visto como não gostar de números, mas não é bem verdade isso. E tu traz, quando fala da relação do investimento em relação ao aproveitamento, são números bastante importantes. Mas um outro ponto que eu queria comentar da tua fala, que tu traz bastante pontos para serem comentados, depois eu passo a bola, é que, por um lado, né, tanto o Bolsonaro quanto o Temer, e aí a gente pode colocar o Leite, o Júnior aqui, de Porto Alegre, tem em comum de fato, esse projeto neoliberal, privatista, né? Mas o que deixa mais assim atrapalhado, mas talvez até seja um certo ponto positivo, porque como tu mesmo disseste, né, uma coisa é uma política de Estado, de governo, além desse ataque e dessa visão privatista de que o privado é sempre melhor, embora isso não se comprove na prática, né, são esses pontos do tipo escola sem partido, essa loucura da doutrinação ideológica, né? São reflexões que até fica bem complicado, assim, porque realmente são vários pontos que tu trazes. A gente já tem algumas questões que eu vou passar então para a Guta organizar. Só antes de passar adiante, só te dar mais um esclarecimento também, que a gente está no nossa segunda versão da pós, né? A gente surgiu assim com o objetivo de dar formação pedagógica para os nossos colegas. A Guta é fundadora da pós, fundadora do campus, inclusive, conhece a história da educação e também a história do campus, né? Mas como houve uma certa mudança de demanda, e a gente percebeu que já não era mais o nosso público dominante, o pessoal da formação técnica que queria dar aula, mas sim professores mesmo do Estado, a gente fez essa reformulação do curso, e a gente está na nossa primeira turma, depois da reformulação, pensando em abranger os professores das redes, tanto estadual quanto municipal. Agora eu passo a palavra para a Guta. Então, o Lobo já apresentou um curso como reformulado, né? Realmente a gente sentiu que o curso ele atenderia muito mais essa demanda de professores da rede pública, que até então, antes da chegada do IFE, era atendida apenas pela demanda pela rede privada, né? Júlio, muito obrigada realmente pela tua fala. Não sei se vocês me escutam, se a minha internet está péssima, mas agradeço imensamente a tua participação aqui conosco, e agora gostaria de dizer que o chat ele foi extremamente frutífero durante a tua fala, Júlio. Então, assim, tu incitaste realmente a várias reflexões, e aí eu vou só ler, fazer alguns comentários, e depois eu gostaria de abrir para perguntas, e eu peço que quem quiser fazer alguma pergunta, por favor, se inscreva pelo chat, para que a gente possa fazer uma participação mais organizada. Guta, então, assim, Guta, eu não consegui ler nada durante a apresentação, tá? Então eu vou te pedir ajuda
E desculpa também aos colegas que talvez tenham escrito alguma coisa e eu não vi mesmo, desculpa. Não, a gente sabe que faz parte que quem está apresentando não consegue ler o chat, né? Na verdade, a gente só vê os slides, então é a tela dos slides, né? Então, aqui a gente começa num questionamento ali do Eduardo, que vai ser corroborado tanto pela Cláudia, a Ingrid e a Gisélia e a Luana, que é referente ao fato de que essa questão dos cortes orçamentários não seriam por acaso, pois tanto os cortes orçamentários como o não cumprimento do Plano Nacional de Educação, a PEC 95, que seria um projeto para a educação pública. E aí, tanto a Cláudia, que é nossa servidora aqui no campus, o Eduardo é nosso aluno da pós, a Ingrid corroboram com essa questão desse projeto, como aparece na fala da Gisélia, que aborda o desmonte da educação brasileira, da Luana, que também fala dos cortes como um corte do progresso de uma nação, pelo papel que a educação tem no crescimento da nação, assim como a Denise diz que a ausência de uma política pública não seria a pior das políticas. E aí a Ingrid nos traz, né, que nós não podemos deixar de refletir também sobre qual o nosso papel enquanto representantes da educação deste país na construção da formação crítica que oferecemos aos nossos alunos. Uma formação que vai muito além da ementa, que dá ferramentas para não nos tornarmos, enquanto sociedade, presas fáceis desse tipo de manipulação, já que foi perceptível que a sociedade brasileira pode ser uma presa bastante fácil, né? E ali, depois, o pessoal comentou a questão da inclusão digital, que foi um tema que tu abordaste, né? A Luana Andrade, ela fala que nunca teve inclusão digital, nem inclusão em si, né? E o Eduardo traz uma pergunta para ti. Júlio, tu não achas que o projeto de educação proposto para a educação pública brasileira não está relacionado para o que está colocado para o Brasil? Aprofundar e reforçar o modelo agro, hidro, mineiro exportador na divisão internacional do trabalho? Como é que é o nome dessa pergunta, do menino que fez a pergunta? É o Eduardo. O Eduardo é professor da rede estadual, né, nosso aluno, professor da rede estadual, e, se não me engano, ele é presidente do CEPERS, aqui de Osório. Depois, né, o Eduardo... Tu não quer me dar um tempo, senão eu vou me perder. Eu deixo... A gente tem apenas alguns comentários mais. E aí, deixa eu ver aqui. O Lobo está dizendo que o Eduardo é orientando dele também. Agora, eu acho que as últimas questões que a gente tem são apenas comentários. A questão seria efetivamente essa do Eduardo. E são comentários sobre essa herança colonial, ditatorial que a gente tem na educação no Brasil. Inclusive, a Denise traz o decreto 5.692 de 71, que abordava, né, a instituição do primeiro e segundo graus, e o segundo grau como profissionalização obrigatória, né? Mas são apenas comentários. A pergunta seria do Eduardo, e aguardo, enquanto o Júlio responde, aguardo as inscrições no chat. Vou comentar de uma forma geral, tá, Guta, porque são comentários, enfim... eu acho que o Lobo está absolutamente correto, Lobo, na tua análise, né, e às vezes eu tenho que responder como reitor, vocês estão parados, vocês não estão trabalhando, né, é a pergunta mais esdrúxula possível de ser feita nesse momento. Eu troco o meu trabalho de antes pelo de agora, quer dizer, eu troco o de agora pelo de antes, né, eu trabalhava muito menos, né, como o Lobo diz, a gente começa às 7 da manhã e vai até a hora de dormir, por WhatsApp, por e-mail, por mensagem, por tudo que é dispositivo possível, é algo enlouquecedor, né? Eu acho que isso está pacificado e que não cola essa pecha de que não estamos trabalhando. Por outro lado, eu quero elogiar, Guta, e vocês trazem um exemplo muito bacana de algo que é o nosso papel enquanto institutos federais. Vocês tinham uma especialização com um dado objetivo, né? E um dado objeto para ela, né? Um público, vamos chamar assim, e vocês perceberam que aquele público mudou, enfim, formou-se o que precisava e tal, e esse é o nosso papel, nos adaptar às demandas que a sociedade, no caso de Osório e região, litoral norte, tem para isso. Então, eu acho que é um exemplo didático, inclusive, para ilustrar, e eu costumo dizer isso. Um curso de especialização, ele não nasce para durar a vida inteira,
ele nasce para cumprir uma tarefa específica por um tempo determinado, e não há problema nenhum em a gente rever isso. Então, eu acho que o exemplo de vocês, eu vou contar, inclusive, em outros espaços de sucesso, de como a gente pode mudar o foco conforme a demanda vai mudando, né? Acho que é elogiável o campus ter tido essa percepção. Por outro lado, né, eu sempre fico até um pouco constrangido de quando me convidam para falar sobre educação no Brasil, a gente só falar de problema e tá dado isso, né? Tá escancarado. O Darcy Ribeiro dizia que a crise no Brasil, da educação no Brasil, não é uma crise, é um projeto. E ele estava coberto de razão, né? Pelo que parece, a gente tem um projeto para que tenhamos crises sucessivas. A gente sai de uma e entra em outra. Então, isso me parece muito dado, e os comentários, em geral, foram todos na mesma linha. E eu faço questão, Lobo, de trazer números, né, para embasar um pouco essas nossas críticas. Porque, às vezes, é um pouco ruim e chato até a gente, mas está criticando, não mostrou, o que está acontecendo de verdade. Então, eu faço questão de compartilhar com vocês esses dados e esses números, porque para a sociedade entender um gráfico do recurso diminuindo, fica mais palatável. Por mais que tem gente que diz que cada gráfico que a gente usa numa apresentação, a gente perde um espectador, né? Eu acho que não foi o caso aqui, todo mundo achou e entendeu, e eu procurei evitar uma quantidade excessiva, mas eles ilustram um pouco do que está acontecendo aqui. Então, assim, acho, Ingrid, sim, que os professores têm um papel fundamental em mudar esse cenário, né? Eu, sem medo de errar, eu acho que se todo estudante brasileiro de ensino médio estudasse no Instituto Federal, é hipotético, isso jamais vai acontecer, infelizmente. Mas se todo estudante brasileiro cursasse o seu ensino médio num IFE, em 25 anos a gente não precisaria estar aqui discutindo corte de nada. Isso viraria algo rotineiro no Brasil, a valorização da educação, a valorização do professor. Porque a gente prepara o nosso aluno para isso, né? Eu tenho certeza que o egresso do campus Osório, estou usando Osório aqui como eu poderia citar qualquer campus do IFRS, ele vai ter um outro olhar para a educação. Tomara que daqui a 10 anos, 5 anos, os egressos de Osório sejam vereadores em Osório, sejam prefeitos em Osório, né? Quando isso acontecer, eu tenho certeza que a educação vai ser tratada de outro jeito. Tomara que egressos do IFRS sejam governadores do estado do Rio Grande do Sul, tomara que egressos de Instituto Federal sejam presidentes da República. Então, digo isso para ilustrar a fala da Ingrid, né, Ingrid? É esse o nosso papel enquanto professor, e nós estamos fazendo. Sem nenhuma dúvida, como reitor, eu posso falar isso. E tenho certeza que os professores também das outras redes, do estado, do município, fazem seu papel em absoluto, da mesma forma que a gente. Mas é óbvio que as condições não estão iguais, né? E condições iguais aqui eu não estou nem falando de salário, de remuneração, de estrutura mesmo, da possibilidade do aluno trabalhar com pesquisa, com extensão, com atividades de arte e cultura, que é outra coisa que em Osório abunda, né? O aluno de Osório aí tem uma diversidade muito grande de projetos de arte e cultura. É óbvio que um egresso do campus Osório, do ensino médio, vai ser diferente de um egresso de uma outra rede. E das redes particulares, cá entre nós, do melhor colégio particular de Osório. Então, isso é muito importante, Ingrid, é o nosso papel que a gente tem feito muito bem. Eduardo, a resposta para o Eduardo eu confesso que eu não sei se existe esse grau de articulação, né? Se é tão de caso pensado como o Eduardo insinua ou infere. Eu concordo com o Eduardo. Está acontecendo tudo isso que ele descreveu na pergunta dele, mas eu não sei se é de caso pensado. Algumas coisas eu acho que sim, outras eu não sei se é, de fato, de caso pensado. Na educação eu acho que é, tá? Na educação eu posso falar com uma certa tranquilidade. Existe uma tendência no Brasil de diminuir ou de afastar os investimentos públicos do privado, né, em fortalecer as redes privadas, em fortalecer o pague pela sua educação em detrimento da presença do Estado. Isso está dado. Então, essa certeza a gente pode ter. E isso, o que acontece com os nossos indicadores, escolham qual for, em todos eles a rede pública tem desempenho melhor do que a rede privada. Né? Então, isso é muito importante e eu acho que é, sim, um projeto, Eduardo, maior. E alguém comentou aí sobre legislação e lei de 1971 e tal. Eu acho que a LDB, e olhem que eu vou ser ousado agora na minha inferência, mas é muito pessoal. A LDB não foi justa o bastante com a educação profissional. Ela dividiu a educação brasileira em educação básica e educação superior.
E eu sei que o Sam me dizer que a educação profissional está contemplada na básica, mas ela deveria ter um lugar, na minha modesta opinião, de destaque nesse sistema. Ali se começou uma espécie de desvalorização da educação profissional no Brasil, quando ela foi contemplada dentro de uma categoria, quando ela poderia ser uma categoria sozinha. Ah, mas que diferença isso faz? Isso faz diferença, sim, nas políticas públicas, no momento que você investe recurso em um lado ou em outro. Então, hoje ela faz parte do conjunto da educação básica e eu acho que ela foi injusta, talvez seja a palavra ali, quem sabe os próximos legisladores possam se aperceber disso. Ela merece, na minha opinião, um destaque na legislação brasileira que hoje, infelizmente, ela não tem. Acho que é isso, Guta. Júlio, quando falas dessa diferença de estrutura, realmente, acho que o grande diferencial que a gente consegue ter em relação a uma rede municipal e estadual é o que a gente consegue oferecer a partir da nossa estrutura, seja física, ou seja, da viabilidade de oferecer extensão e pesquisa. A gente discute aqui no campus como a gente tem que crescer ainda no que se refere ao ensino médio integrado, no que é efetivamente a concepção de integrado, em pela nossa oferta de extensão e pesquisa, a gente vê como isso traz elementos de transformação para os nossos estudantes. Quando eles têm espaço, sejam nos núcleos que a gente tem, como NEAB, NEPGIS, NAPNE, seja a atuação nos projetos de extensão, como os da arte, realmente, os da música, ou na atuação em projetos de pesquisa. Então, isso é um grande diferencial que os nossos estudantes têm, e isso demanda recursos financeiros, que normalmente a rede municipal e a rede estadual não tem. Me permite um complemento, eu vou trazer, já que a gente claro. Para jogar gasolina no incêndio, né? Outro dia vi uma matéria falando por que os institutos federais têm bom desempenho no Enem, e o jornalista disse que era porque a gente tem um processo seletivo muito exigente, tá? Que era porque o aluno que entra é muito bom. Mentira, isso nunca pode ser verdade, gente. Escola boa não é aquela que recebe bons alunos, escola boa é aquela que entrega bons alunos, né? Então, nós transformamos o nosso aluno ao longo dos seus 3, 4 anos do ensino médio, que em alguns lugares são 4 anos. É ali que se dá a transformação, não é no processo seletivo. Isso é muito, e é tema polêmico, né? Vocês podem divergir de mim à vontade, mas eu tenho uma posição muito clara, a gente transforma ao longo dos anos e não na nossa peneira do processo seletivo. Eu adoraria que não tivesse processo seletivo nenhum, que todo mundo que quisesse estudar no IFRS pudesse estudar aqui, esse seria o cenário ideal. Mas eu sei que isso é uma questão complexa, agora eu não posso aceitar que digam que o nosso aluno tem bom desempenho no Enem porque tem um processo seletivo rigoroso. Mentira! Tem porque tem núcleos que eu amparo, que permite discussão, porque tem bons professores, porque tem boa estrutura, tem laboratório, tem arte, cultura, esporte, porque tem tudo isso, né, Guta? Então, eu acho que essa defesa a gente nunca pode deixar de fazer, né? Não é porque a gente recebe bons alunos, a gente entrega bons alunos. Né, com certeza, como tu traz a questão do processo seletivo, e acho que esse é uma grande briga que a gente tem dentro do Instituto. Na verdade, acho que o processo seletivo, pelo menos em Osório, é um fator de elitização do nosso médio integrado, que é um problema que a gente tem a enfrentar. Nós temos um médio extremamente elitizado, e na evasão a gente perde justamente aqueles alunos que seriam aqueles que nós temos um papel de atender, principalmente. Claro, é uma instituição pública, é uma instituição para todos, mas a gente tem um compromisso em atender as camadas populares. E o processo seletivo é um empecilho para isso. Compensação, a gente não pode dizer que só porque aqui a gente tem alunos elitizados, não é o caso do campus Restinga, não é o caso do campus Alvorada, que são campi que estão inseridos em espaços em que exatamente o público deles é extremamente popular e é público trabalhador. Como é público trabalhador, o nosso público que faz o ensino superior é o pessoal que faz a nossa pós, né? Os nossos alunos são professores da rede municipal e estadual. Então, a gente tem alunos trabalhadores também, e esses alunos têm desempenho muito bom no ENAD, por exemplo.
A gente tem boas avaliações, né, no curso. Após ela não é avaliada, mas os nossos alunos têm tido resultados muito bons, têm apresentado os trabalhos em eventos, têm publicado. Então, a gente tem uma resposta desses estudantes que são estudantes trabalhadores. Não, tá certo, a gente tem um público relativamente elitizado, mas a gente também tem espaços mais economicamente menos favorecidos, e como o Júlio disse, a gente tem muitas instâncias que fazem toda a diferença. A gente tem alunos afrodescendentes, por exemplo, né, que a gente tem toda uma política do NEAB, a gente tem a política do grupo de gênero, que faz uma diferença fundamental na formação do aluno, né. Uma coisa, eu já tenho uma certa idade, e dessa certa idade, um certo tempo profissional, eu venho do Estado, e independente da origem social, os nossos alunos, principalmente do ensino médio, eles são bastante receptivos a essas políticas que a gente tem, né? Que se torna uma cultura da nossa instituição, que é uma coisa que é fundamental, que a gente tem que defender com todos os dentes possível, né? E infelizmente é um ponto que talvez seja difícil, mas é fundamental, assim, eu repito, eu venho do Estado, e aí tu passa um filme no Estado e a cultura que o professor está passando o filme só para passar um tempo, aí o aluno dorme, boceja, etc. Tal, e tu vai fazer uma questão depois pro aluno e ele está perdido. Aqui não, a gente tem todo um trabalho, pesquisa, extensão, que são fundamental para a formação, são fundamental. E a nossa própria estrutura de comando, digamos assim, também é uma estrutura diferenciada, né? Por exemplo, agora que a gente está nesse ensino remoto, e eu lancei uma pergunta para os alunos para tentar identificar um espaço democrático, ditatorial no cotidiano deles, e alguns trouxeram essa questão do próprio IFE como um exemplo de democracia, não uma democracia perfeita, mas um exemplo de democracia. Né? Eu estudei na URGS, é com muita tristeza que eu vejo uma intervenção na URGS. Né? Eu fiz 2 graduações na URGS, 3 diplomas de graduação, porque eu fiz uma licenciatura e um bacharelado, depois uma outra licenciatura, fiz o meu mestrado na URGS, meu doutorado na URGS, ou seja, eu devo muito à URGS, e ver a URGS como uma intervenção, para mim, é muito... Mas isso está amparado por lei, né? A gente não, a gente amparado por lei, que aí é a importância de separar o Estado do governo. Claro que o Estado pode mudar, uma mudança constitucional, né? O Estado pode se transformar em outra coisa, mas isso... Bem, melhor nem pensar nisso, né? A gente tem essa estrutura de eleição, a gente tem as instâncias decisórias também, né? A estrutura que a gente está hoje do ensino remoto, que eu sou um crítico, mas eu acato a decisão da maioria, né? De uma certa forma, quer queira, quer não queira, foi a base que construiu, né? Chegou até o Consup, né? Ou seja, tu não tem essas instâncias decisórias no Estado, muito menos, provavelmente, numa instituição particular. Né? No município não tem uma determinação, como vai ser o calendário, etc, tal, e pronto. Não, a gente tem uma cultura. Se a gente souber defender e apoiar isso, a gente tem uma cultura. Né? Uma cultura de Concamp, uma cultura de Consup, que é aberto para as 3 categorias, para professores, técnicos e alunos. Tem as comissões de pesquisa, que também é aberto para os alunos, ou seja, somos importantes, somos muito importantes. Somos, infelizmente, né, o ideal seria que todas as escolas tivessem a mesma estrutura que a gente, mas é algo que a gente tem que defender. E a gente vê, eu já vi alunos que... A Kathleen está aqui, é uma ex-aluna dela do 4º ano, a Caroline, não sei se a Kathleen está aqui ainda, deixa eu ver, está aqui. Foi lá quando eu entrei no IFE, que era uma aluna do 4º ano, fechada,
E de repente, pela bolsa que ela teve com a Kathleen, com a política do NEAB, eu vi ela, entre aspas, desabrochando, assumindo a sua africanidade pelo cabelo, né? Ou seja, isso não tem como não defender. Bem, parar de falar um pouquinho. Acho que a Guta caiu. Acho que sim. Mas, o Lobo, eu corroboro contigo, tá? Eu também sou egresso da URGS, né? Fiz minha formação lá, que nem tu, e é muito lamentável, né? A gente vê a nossa universidade, que a gente gosta tanto, tão importante, passar por um momento triste como esse, né? Concordo contigo, fico absolutamente chateado e lamento muito. Bem, a Gota é boa para coordenar, né? Não sou tão bom quanto ela, assim. Assume aí, Lobo, tá dominado, vai firme. Tem a Adriana também, acho que a Adriana também caiu. Oi. A Catherine está aí? Eu gostaria do depoimento da Catherine sobre o trabalho dela com esses projetos. A Catherine estava por aí. Não sei se... Bem, já que está esse silêncio, então, Júlio, ser provocativo, então, né? Porque, infelizmente, eu sei que isso, obviamente, vai no choque do orçamento, no orçamento do IFE, né? Por que, de uma certa forma, a gente é um pouco contra essa questão remota? Porque a gente entende perfeitamente que, por um lado, a gente não pode ficar parado, mas, por outro, tudo isso que a gente defende, que a gente está falando agora, a gente acaba acirrando essa desigualdade, né? Os nossos alunos mais carentes são os que menos têm acesso ao ensino remoto. E isso é um pouco assim paradoxal, né? Ao mesmo tempo que a gente fica indo ao encontro da reforma do ensino, na medida em que a gente vai mostrando, entre aspas, porque não é verdade, mas isso tudo depende de como é que se lê, que a gente é capaz de fazer um ensino à distância, né? A gente, dentro de uma lógica, a gente consegue oferecer um resultado. E, ao mesmo tempo, corroborando, né, por um lado, a gente também está dizendo para o governo que a gente pode ser um pouco mais barato, né? Ele está, por exemplo, economizando muitos recursos com a questão do Vale Transporte, né? Aí eu não sei como tu, enquanto reitor, encara esse dilema, assim, de por um lado, temos que mostrar para a sociedade, mas por outro, a gente tem uma certa contradição da nossa ação aqui. Eu não sei nem, é uma contradição e é um paradoxo, né, Lobo, na verdade, o que a gente vive hoje, assim, de ter que mostrar para a sociedade que a instituição de ensino não parou e funciona dentro das suas limitações e possibilidades, né, e não fomentar a exclusão dos nossos estudantes. Para mim, a premissa primeira é não deixar estudante para trás. Isso é muito, muito importante. E aí eu me permito dizer que o modelo que a gente escolheu, ele é longe de ser ideal e longe de ser bom até, mas ele é o menos ruim dentre todos os modelos que a gente tem visto por aí, né? A gente tem, a gente
tem adotado um modelo que visa muito mais manter vínculo com o estudante, estar presente um pouco, mas ao mesmo tempo garantir para ele que ninguém vai ficar para trás. Eu costumo dizer que a gente adotou um sistema de freios e contrapesos, né? Que as coisas andam, mas andam bem devagar e não andam a contento, Lobo. Não tenho a menor dúvida, tá? Não tenho a menor dúvida disso. Por outro lado, eu, como reitor, sou cobrado diariamente. Hoje, por exemplo, tive que falar e gravar entrevista e tal para rádios de cidades não de Osório, que não aceitam o nosso modelo, Lobo, que acham que a gente está fazendo muito pouco, que as outras instituições fazem mais e tal. Então, é contraditório e é paradoxal, né? A gente fez uma opção por um modelo de meio termo, né? E quem escolhe o meio, às vezes, desagrada ambos os lados, né? Mas, comparado com as outras instituições de ensino, a gente está indo num ritmo, eu diria, mais razoável e mais prudente, tá? Principalmente por garantir que os alunos, todos eles, sem exceção nenhuma, poderão recuperar tudo devidamente no momento oportuno. Então, eu não tenho problema em dizer que o nosso modelo está muito longe de ser ideal e está longe de ser bom, tá? Mas ele ainda é, eu diria, o possível agora e até talvez um pouco mais o necessário para o momento. Não vamos mostrar para o governo que conseguimos viver assim, porque a gente não consegue. Lembram do slide que eu botei ali, tudo que a gente está deixando de fazer, e não tem como, é impossível conciliar ensino profissional, tecnológico com esse modelo, impossível, tá? Eu não tenho a menor dúvida, e por mais que o governo insista, e se fizer isso não vai prosperar em dizer que é possível, de nossa parte, não resta a menor dúvida que esse caminho, ele é estritamente excepcional, e eu tenho dito isso sempre, eu uso essa palavra, né? Ele só serve, se é que serve, para esse momento, e não pode servir para nenhum outro momento futuro. Então, a economia, e que é muito pequena mesmo, do ponto de vista do governo, que eles estão fazendo, no nosso caso, não é argumento para nenhum tipo de corte. Os cortes estão acontecendo como aconteceriam de qualquer jeito, tá? Isso é bem importante também que se perceba. É a emenda constitucional 95 que está nos freando hoje, né? Não é a pandemia ainda. Pode ser que no ano que vem isso venha acontecer, mas nesse ano é por conta da emenda constitucional. Eu acho, vou falar só um pouquinho sobre essa questão do ensino remoto. Eu acho que se nós tínhamos alguma dúvida, ou se alguém tinha alguma esperança de que se pudesse fazer ensino remoto, né, fazer uma troca aí do presencial para o remoto, eu acho que essa esperança caiu por terra, né? Hoje mesmo teve uma aluna aqui conversando comigo, ela veio me entregar umas coisas, e ela falando, assim, ó, que ela tem uma praça na frente da casa dela, e ela vai com o celular ali, para ter sinal. Então, assim, é tão chocante a gente ouvir isso. Eu tenho uma disciplina no curso de letras, que é uma disciplina introdutória, é uma disciplina, assim, geralmente já tem uma certa desistência, né? O pessoal vem mais despreparado e é uma turma que... É uma disciplina que costuma ter uma desistência. Mas, assim, agora, nas atividades remotas, é muito chocante e é muito impactante. E é interessante porque, assim, ó, por exemplo, eu até tinha tido uma experiência com ensino remoto, mas, assim, foi praticamente um estágio. E agora, quando eu fui trabalhar com isso, no começo, acho que a vontade de voltar a trabalhar era tanta, porque a gente já estava tanto tempo parado, a gente queria voltar, e eu super animada, ainda falei para o Matheus, estou com medo de gostar desse negócio, e, enfim, né, me iludi com isso. Só que, gente, a realidade já mostrou outra coisa, assim. E eu acho, Júlio, que com relação, assim, ao tempo que nós levamos, sim, nós levamos um tempo, né? Talvez a gente pudesse ter levado menos tempo, talvez. Mas eu acho que a nossa saída, ela foi muito brilhante, assim. Eu acho que a oferta, né, fazer um edital para ajuda de custo aí com as redes, a distribuição dos tablets, tudo bem, tudo tem falha, a gente sabe que tem falha. Mas eu acho que a nossa saída, ela foi a melhor que poderia ter sido no cenário que nós tínhamos. E ainda assim, olha quantos problemas nós temos, né? E aí, assim, eu acho que não tem um aluno que vai dizer assim, tá muito melhor agora, porque todos viram a falta que
que o presencial, o ensino presencial faz, a troca entre professor e aluno, o momento de ir para o Instituto Federal, de dar oi, de cumprimentar, de ver as atividades sendo feitas. Agora sim, a gente fica aqui na tela do computador. Eu hoje, por exemplo, estou há 6 horas direto sentada nessa cadeira. Então, se tinha algum risco nesse sentido, acho que não tem mais. Caíram os argumentos, né? Não tenho dúvida, Ingrid, concordo contigo e eu agradeço as tuas palavras. Eu nem uso que a nossa saída foi a melhor, Ingrid, porque eu acho que não serve a palavra melhor aqui, ela foi a menos ruim, para concordar com o Lobo, tá? Ela é a menos ruim, ela é a mais razoável, ela é, eu costumo dizer, a possível para o momento, mas que a gente já tem a convicção e a certeza de que não serve, né, Ingrid? Não. É absolutamente, repito, é excepcional, é para esse momento, não pode ser tomada como uma política institucional, que fique muito claro isso, né? Demorou, Ingrid, eu acho que não demorou, né? Como diz o Lobo, construção coletiva tem esse ônus, né? O resultado final a gente pode até não concordar com ele, mas foi construído coletivamente, todo mundo teve oportunidade e tal. Acho que faz parte, foi processual, tá? Eu não faria nada diferente, sinceramente, para ser mais rápido. Eu acho que a gente fez no tempo que a instituição precisou para fazer a discussão. Isso é do jogo, isso é da vida. Quanto a isso, eu estou absolutamente tranquilo, mas eu só não posso, eu ia esquecer, até anotei aqui, né? Não vou citar nomes aqui, mas as cidades onde nós estamos presentes, que a pressão é muito grande, inclusive agora, diga-se de passagem, pela volta presencial, acreditem vocês, né? A gente já está sendo pressionado para voltar presencialmente, não é em Osório, né? Que fique muito claro isso, mas a pressão já existe, então vocês... E aí, talvez com todo respeito, a palavra foi a Guta que usou, né? É do elitizado, tá? Existem lugares onde a gente tem um perfil mais elitizado, e nesses, por incrível que pareça ou não, a pressão tem sido muito grande, Lobo, não só por mais atividades à distância, mas também como por atividades presenciais, o que é absolutamente impensável, né? A Guta tá de volta, Guta, a gente sentiu tua falta. Então, né, eu não caí, eu despenquei. Eu tive que reiniciar a internet aqui. Eu acho que, como vocês estavam abordando quando eu retornei a questão dessa nossa retomada online, esse é mais um exemplo, né? Esse é mais um exemplo das diversidades que a gente enfrenta diariamente. Sem falar que eu tenho que usar sempre headsets, porque meu filho está na sala, né? E eu tenho 5 rasgos, 5 aberturas na parede, então não existe isolamento entre a minha sala e o meu escritório, é tudo muito junto. Óbvio que é bom estar perto dos nossos pequenos, né, Júlio? A diferença de idade entre o Franz e a tua filha é de dias, mas que é uma interferência no trabalho e é grande, né? E da mesma forma, a gente fez esse ciclo pensando nas disciplinas que a gente ofereceria no primeiro módulo da pós, que são História e Políticas, comigo, Sociologia da Educação com o Lobo e Filosofia da Educação com a Kathleen, porque mesmo a gente oferecendo de forma remota, fica muito aquém do que a gente oferece presencialmente. Presencialmente, eles teriam comigo 18 encontros, terças de noite, todas as noites, a noite inteirinha, para a gente ler certos textos, abordar certos temas, que agora a gente vai abordar de uma forma muito menos aprofundada. Então, a gente escolheu pessoas que abordassem os temas, que pudessem trazer aquilo que falta no que a gente oferece durante o ciclo de palestras, né? E esse ciclo de conversa está sendo realmente muito frutífero com a tua fala, que foi realmente muito importante, né? E estamos, então, nesses momentos, dando o nosso melhor, dando os nossos momentos e dividindo nossa vida pessoal com a profissional. E o Lobo, ele não contou, mas ele marcou uma reunião às 10 da noite, numa sexta também. Então, é ditatorial. Ele fala muito em democracia, mas eu não tenho muita certeza disso. Mas tem sido um desafio, tem sido difícil, mas a gente tenta fazer o nosso papel aqui pela região, porque realmente é uma região que nos acolheu. Conversava com uma amiga que trabalha no campus Camaquã, do IFSU, e lá eles não têm o mesmo acolhimento que a gente tem em Osório.
Então, aqui a cidade reconhece muito o papel do IFE. Talvez não tenha a dimensão do papel social tão grande que a instituição oferece e que ela pode oferecer ainda mais. Mas é uma instituição, uma região que reconhece isso. E não só Osório, mas as cidades do entorno, o litoral norte como um todo. Acho que realmente isso é muito importante. Não vi mais perguntas, mas eu confesso que pode ser porque eu despenquei, mas acredito que agora a gente só passa a te agradecer, Júlio, por ter disponibilizado esse tempo, que tu poderia estar com a Karine e com a filhota de vocês, e tu tá aqui disponibilizando para a gente. Imagina, Guta, eu quero mesmo agradecer, muito sincero, tá? Isso é um prazer, é um momento agradável, também passei o dia hoje de reunião, desde as 9 da manhã, mas foi o momento mais agradável do meu dia, confesso, e já fica a minha oferta, quando acharem que eu posso contribuir de novo na especialização de vocês, não se acanhem, vai ser sempre um grande prazer, tá? Eu fico feliz de poder conversar com vocês, sinto falta, né? Preferiria estar fazendo pessoalmente, e agora vou eu provocar o Lobo, quando tudo isso acabar, Lobo, talvez, sei lá quando, tu me chama para ir aí, presencialmente. Certamente, tá? Certamente, Júlio. Vou adorar, tá? Fica minha cobrança que eu farei de vocês, que eu possa ir aí para a gente se conhecer pessoalmente, conversar e trocar ideias. Muito obrigada, então, Júlio. Nossa, a gente não sabe como te agradecer. Esperamos o teu retorno presencial quando nós voltarmos à atividade. Vai ser um prazer te receber. Aí a gente vai contar também com a presença da Ingrid, que está ali, não necessariamente como representante da direção de pesquisa, mas a gente aceita a tua presença, Ingrid, como nossa colega. Uma colega muito querida, a Claudinha, que vai estar participando do ciclo de conversas. A Cláudia, nossa servidora, terminou recentemente, não tão recentemente, né, o mestrado em educação na UERGS, e aí a gente tem tido todo esse intercâmbio muito bacana com a UERGS, que alguns dos nossos servidores fazem mestrado lá, e aí eu tive a oportunidade de ser banca lá na UERGS, também de outros 2 colegas, e a gente tem tido esse intercâmbio, sem falar que os nossos que fazem lá o Prof.EPT também. Então, a gente vai trazer alguns colegas bacanas para conversarem com os nossos alunos da pós, e a gente começou muito bem contigo, Júlio, porque a tua fala foi realmente excelente, foi muito frutífera e nos trouxe inúmeras reflexões. Que bom, fico feliz e agradeço muito mesmo, espero que fiquem todos muito bem aí. Então, em nome da pós, agradeço a todos, a presença de todos, da minha equipe aí, a Adriana e a Guta, que eu vou fazer um elogio para a Guta. A Guta e a Elisa me ensinaram a trabalhar em equipe, eu não sabia. Sério. Então, conhecimento de trabalhar em equipe com a Guta, e a todo mundo, a Cláudia, aos alunos, uma boa noite. Eu agradeço, faço também aqui meu agradecimento ao convite, né, do Lobo e da Guta para auxiliar aqui nesse ciclo, né, e foi uma honra, assim, ter escutado a fala do Júlio, eu que vim do IFC, né, onde a gente tinha uma reitora, a Sônia, que foi reeleita, né, uma reitora maravilhosa, e que bom a gente ter um reitor, assim, né, do mesmo patamar, assim, da Sônia. Muito obrigada, Júlio. Imagina, obrigado, Adriana, seja muito bem-vinda e feliz aqui conosco. Muito obrigada, já estou sendo, fui muito bem acolhida aqui no campus, estou gostando muito de trabalhar aqui no IFRS. Obrigada, gente, boa noite a todos e boa todas. Noite. E na terça-feira que vem, 19h30, nosso segundo encontro do 3º ciclo de conversas da pós. Júlio, muito obrigada. E que bom que a Elis e eu ensinamos o Lobo a trabalhar em equipe. Já valeu só por isso, Guta. Exato. O Lobo trabalhar em equipe. Tá ganho o dia. É que a Elis e eu, a gente trabalha faz tempo juntas, né? Nós somos do grupo de 2010 aqui do campus. Então,
Nós temos a experiência em trabalhar juntas, ela também foi uma das fundadoras da Pós, assim, então a gente dividia essa maternidade da Pós de 2014 e a gente não consegue largar o osso, assim, a gente entrega a coordenação para o Lobo, mas ficamos ali, assim. Isso aí. Ele está sempre sendo cerceado por nós, um horror. Tá bom, pessoal? Grande abraço. Boa noite, pessoal. Fiquem bem. Boa noite. Lobo, para de gravar. Não só eu que tô gravando, tu? Espera aí, deixa eu ver. Acho que foi tu, Guta. Aqui, ó. Não, fui eu, mas fui eu com o meio da pós. Eu acho que o Lobo pode parar de gravar. É que eu caí de tudo.